Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio. Eu sou a Bela Silva e essa é minha amiga Rayane. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio Negociando com Deus. Estamos muito felizes com esse episódio e relembrando a todos vocês a nossa missão, que é conscientizar a nossa comunidade cristã de que sim, é possível estar alinhados com os propósitos de Deus, prosperar e falar sobre isso e tá tudo bem. E a gente está muito feliz hoje, né, Rayane? Estamos bem felizes, temos um convidado muito especial. Se você, antes de qualquer coisa, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se quiser, para esse vídeo agora, vai lá, se inscreve no nosso canal, aperta, dá um like pra gente, para que você não perca nenhum episódio, nenhum shorts e nenhuma novidade que a gente tem trago todas as semanas aqui com vocês. Isso mesmo. E antes da gente apresentar o nosso convidado, nós queríamos agradecer as companhias que entenderam a nossa missão e resolveram nos apoiar. E eu, com muito carinho, quero apresentar, só para lembrar qual que é a câmera. Aqui. Essa? Ok. Eu gostaria de apresentar aqui os nossos sponsors que resolveram nos ajudar, né? Começando com o PCT, Professional Cleaning Techniques, para você que está no ramo da limpeza e gostaria de padronizar o seu sistema de treinamento. O PCT está aqui para ajudar essa comunidade brasileira. Temos também a rainha da queratina, Andrea Harris. Temos também o nosso novo sponsor, que é a Almighty Insurance, para você que está procurando insurance para o seu seguro, para o seu carro, para a sua casa, enfim, para tantos seguros, ele cobre muita coisa, pode ajudar a nossa comunidade brasileira. E temos também um dos melhores açaí aqui de Jacksonville, Juice Paradise, Make Your Day Every Day a Paradise. Muito obrigada a vocês que resolveram nos apoiar também. Legal. Então, hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Vou apresentá-lo. Já faz um tempo que nós estamos tentando organizar as agendas, uma pessoa muito ocupada. Vou apresentá-lo. Estamos muito honrados de receber Wagner Lima, empreendedor, empresário, engenheiro. Gostei das palavras. Engenheiro, pai de quatro filhos lindos e esposo da Naira. Seja bem-vindo. Na verdade, essa introdução é muito sumarizada. É um breve resumo de toda a história e todo o currículo que você tem. Se nós fôssemos apresentar aqui todo o seu currículo, acho que a gente comentou que teria que ter só um episódio para falar só da sua trajetória de vida. Mas esse é um pouquinho do resumo. E, sobretudo, um homem de Deus aqui que veio compartilhar conosco a sua história. Exato. Então, seja bem-vindo. Estamos muito felizes de tê-lo aqui. Agradeço, sou primeiramente muito grato. Primeiramente pelo convite de vocês. Fui entender o propósito desse podcast. Fiquei maravilhado com a iniciativa, com a essência que vocês colocaram dentro desse organismo de comunicação. E isso, de fato, me motivou a estar aqui hoje. E para a gente começar, né? Muitas pessoas não conhecem você, está aqui na América há pouco tempo. Então, a gente queria que você se apresentasse, né? Quem é o Wagner Lima? Ok. Wagner Lima é um mero sonhador. Né? Um homem que veio de origem muito simples e, diante das dificuldades, sempre me coloquei de frente a elas, a enfrentá-las integralmente. E diante das superações, ok, período a período, fase por fase, ciclos, né, que é assim que eu acredito que a vida nos coloca, embates de ciclos, que você deve romper esses ciclos e passar para uma outra fase. Então, hoje tenho 4 filhos, como vocês falaram. Cada filho é uma história e um ciclo de vida. Assim eu enxergo. Então, cada filho, quando eu olho para o meu primeiro filho, o segundo, o terceiro e o quarto, eu vejo os ciclos e os desafios que foram naquele período. Então, uma vida inteira, para mim, são basicamente 5 anos. Então, são 4 grandes ciclos da vida que eu estou com a minha esposa há quase 25 anos agora, que a gente enxerga a vida assim como de forma integral. Okay? Legal. E conta pra gente, como que você foi parar no mundo do empreendedorismo? Você já herdou uma companhia e aí você tocou pra frente? Ou como que foi? Como que você foi parar nesse mundo aí? É interessante. Todos que me olham hoje, às vezes pelo fato do modo que a gente lidar com as dificuldades e as situações, acham que a gente sucedeu algo
de um pai, de um tio, ou de algo assim da família. Mas, na verdade, aos meus 17 anos, eu iniciei meu primeiro empreendimento através de uma oportunidade que eu recebi e me empenhei o máximo. Como eu falei, um mero sonhador. Porque eu explorei o máximo das oportunidades que eu obtive e fiquei nela até que ela me colocasse para uma outra fase. Na verdade, essa é um resumo do meu modo de enxergar a vida e participar desses ciclos. Então, eu iniciei minha primeira empresa aos 17 anos, pedi emancipação para os meus pais, eles não hesitaram, assim me deram, eu fundei minha primeira empresa, o primeiro negócio, no caso, e a partir desse momento desbravei muita dificuldade, mas nunca olhei para a dificuldade. Como eu falo, um mero sonhador, eu coloquei o sonho não em primeiro lugar, mas eu trouxe a essência do sonho para dentro de mim. Então, eu nunca olhei para a dificuldade, sempre para o alvo a ser marcado, em função das minhas principais necessidades que eu elenquei naquela época. E eu acredito... Desculpa. Não, 17 anos, super novo. É novo, Muito novo. Muito Pediu novo. a emancipação já nesse intuito de ter o seu próprio negócio. Você, quando criança, sempre teve o sonho de ser um homem de negócios, um empreendedor? Ou foi assim, apareceu a oportunidade e falou, Criança, poxa, eu achava lindo, né? Nos filmes, os advogados, os engenheiros. Eu lembro que com 15 anos eu recebi um livro na biblioteca de Albert Einstein. Então, eu li a biografia do Albert Einstein e me maravilhei. Então, eu queria algo que me desse aquilo que os filmes vendiam, ou as histórias que eram contidas a partir de algumas biografias. Então, foi basicamente essa minha referência. Então, sempre fui uma menina muito pacato, muito tímido, e sempre gostei muito de estudar. Tá? Esse, eu acho que é um item que agregou muito valor na minha infância, na pré-adolescência e na adolescência. Então, eu não era um aluno que eu tirava as melhores notas, mas era um aluno que eu procurava entender o conceito de cada matéria, de cada situação e das experiências que eu obtive quando criança e na minha adolescência. E eu acredito que por você ter começado muito novo, você também deve ter falhado muitas vezes por falta de experiência, né? Normalmente a experiência faz a gente ter um pouco mais de sucesso no empreendedorismo que a gente fala. Então, você procurou ajuda, teve mentores que puderam te ajudar e você sempre foi essa pessoa ensinável. Como que foi isso para você? Eu, sinceramente, na casa dos 20 anos, dos 20 aos 30 anos, eu não sabia o que era mentor. Não era tão fácil assim, né, os acessos. A gente usava como referência as pessoas que tinham determinado resultado daquele mercado que eu estava. Então, eu analisava o comportamento deles, as vestimentas deles, tá, ok? Como eles administravam. Então, eu procurei estar próximo deles o máximo de tempo que eu conseguia. Por ser, muitas das vezes, cliente, eu criava um meio para ter uma relação até interpessoal, para me aproximar e analisar o comportamento deles. Foi o máximo que eu obtive. Sempre se desafiando, pelo que eu percebo. Né? Sempre. O observar, né, é uma ferramenta muito importante, que eu acredito que você mencionando agora. Observar quando você tem um role model, né? Como que fala? Uma pessoa padrão, né? Uma referência, um modelo referência. Que é aquilo, é você observar as coisas boas e as que você quer, as que você não quer, né, trazer para sua vida. Quando você é muito jovem, eu, pelo menos vou falar por mim, você não tem essa habilidade ainda de separar as coisas que possam ter algum resultado ruim ou as tomadas de decisões que você vai ter que vão, de fato, te dar resultados positivos. Eu, ao longo dos meus 20 até os 30 anos, morou comigo algumas dores de alguns problemas que eu obtive por decisões erradas. Então, eu fui me resolver isso lá para os meus 30 anos, onde eu entendi que tudo é uma experiência. Então, quando você detém uma experiência, você tem um resultado. Não importa se ele é negativo ou positivo. Negativo é ponto de vista. Então, eu observei que os resultados que foram negativos me propulsaram para mais. E eu observo tanto quanto que se o meu primeiro negócio tivesse
tido estabilidade nos momentos de crise, quando houveram, eu estaria lá até hoje. Então, o fato de eu ter crises, que isso você não pode interromper. Eu entendi que a experiência ela só tem um viés ao teu favor. Você vai saber tomar a melhor decisão num tempo remoto ou num tempo de crise. Então, e essa decisão ela não sempre vai te dar resultados positivos. Vai carregar sempre o resultado negativo. Então, o resultado negativo ele é muito importante para o processo do crescimento. Sim. Então, o fato desse meu negócio ele não ter uma estabilidade no momento de crise me gerou outras portas, outras oportunidades. Eu demorei uma década para entender que eu devo ter 3 ou 4 negócios, como empreendedor, tá ok? E sempre procurar um especialista ou ser o especialista naquilo. Entendi, o empresário, ele depende do especialista para fazer os investimentos. O empreendedor, ele precisa ser o especialista ou estar com o especialista de contínuo. Tá ok? Eu entendi isso e foi onde, a partir daquele momento, diminuiu os erros ou as experiências que trouxeram resultados negativos. Certo. Mas só pelas experiências negativas que eu consegui ir além da minha capacidade daquele momento. Interessantíssimo. Ou seja, o empreendedor, o empresário, ele precisa ter ou ser o especialista naquele segmento ou sempre estar acompanhado de um especialista. Para que... Vou fazer um simples modelo aqui. Se eu sou o empresário, eu tenho departamentos, eu dependo de especialista naquele departamento. Um exemplo qualquer. Eu tenho um contador que deve ser o especialista da contabilidade. Eu tenho um advogado que deve ser especialista, principalmente das razões daquele negócio. Okay? Não, às vezes, só empresarial, mas, de repente, um advogado que ele tem experiência em relação a processos judiciais, por exemplo, no hospital, criminal ou outras coisas que possam haver. Tem que ser especialista. Então, o empresário, o mínimo que ele deve ter, ele tem que ter especialidade em obter conhecimento. Constantemente. Porque o mercado muda. As coisas mudam. Com a globalização, que já estamos entranhado na nossa geração nesse momento, nós temos que estar sempre à frente. O empresário só se torna uma empresa crescente através da sua gestão, ele estando à frente. Por isso que existem os cargos de CEOs e daí por diante. Homens que vão liderar, que têm por competência ter a primeira informação. Legal. Ok? Correto. E você mencionou que você precisa passar, né? Ou seja, no momento que você mais cresce, são em momentos de crises, né? Como muitos sabemos. Na sua opinião, passar pela crise, seja empresarial, agora eu vou entrar um pouco no misto aqui de espiritualidade e negócio. Você acredita que esses fracassos são sempre permissão de Deus? Não existe fracasso. Fracasso é quando você desiste. Perdão, exato. Quando você desiste de algo, exato, você fracassa. Quando você tem uma frustração. Uma crise, vamos falar de crise. Uma frustração, você deve pesar ela. Ver o quão impacto ela tem sobre aquele sonho, de fato. Porque se o fracasso, ou você manter ele, você desiste daquilo, frustra os teus sonhos e frustra a tua essência. E você se nega e você, obviamente, paralisa. Você cria um impacto, um trauma e você, obviamente, fica por base do trauma. Okay? Você ingessa qualquer tipo de decisão e qualquer outra decisão que você possa tomar na tua vida. Agora, quando você tem frustrações e você pesa o quanto você teve de dor em relação àquela frustração e você pesar o teu sonho e baseado na tua origem e você observar que essa frustração ela não deve ter o primeiro comando e sim, aí você consegue passar por cima dela. E eu tenho algumas teses que eu fui me descobrindo em relação a isso, onde eu consegui passar por essas diversas frustrações e dificuldades e outras coisas que houveram durante a minha vida. Ou seja, não foi tudo flores. Não existe isso. Exato. Não existe. Então, nesse ponto das crises, dos altos e baixos aí de um empreendimento, dos seus negócios, ele é sempre um plano de Deus? Ou ele tem a mão ali do empreendedor? Porque a gente está falando de duas coisas, né? Um empreendedor
que, por exemplo, não buscou o conhecimento? Qual que é a sua visão sobre isso? Você passou por algumas, você vai contar um pouquinho mais. Quando eu posso dar minha opinião, correto? Claro. Ou pelo menos meu ponto de vista. Sim. Sou livre a partir de agora, correto? Exato. Tá. Então, você falou, segundo a Bíblia, o Torá, o Alcorão, a religião, todos denominaram... Porque, na verdade, alguém construiu isso tudo. Alguém fundou isso tudo. Uns falam de energia, cada um fala de um jeito segundo a sua crença. E todos são livres para isso. Nós entendemos que existe uma palavra que é Deus. Tá, okay? E esse Deus é o tudo, é o todo. É quem tudo fez. E aí houveram pessoas que escreveram esses livros diante de séculos, milênios, provavelmente. Se eu for no Torá, são 5.000 anos. Se eu for no Alcorão, são 5.000 anos de história. Se eu for na Bíblia, eu vou ver 2.000 anos e depois eu vou ver os outros 3.000 anos de história. Ou pelo menos é assim, de modo geral, tentando sintetizar. Certo. Então, quando eu toco em Deus, eu vou tocar no absoluto, no Todo-Poderoso. No ser que criou a semente, e da semente faz uma árvore que cria um fruto, que é sustentável. Então, se eu me denomino crente, ou filho de Deus, ou tenho algum par com ele, eu tenho que, de fato, mergulhar, entender que ele está na minha frente. Isso basta. Isso é fé. Então, se eu acredito piamente que existe um Deus e que ele está por mim, porque eu me conheço como unidade, tá ok? Então, a minha íris não é igual à tua e não é igual a 8 bilhões de pessoas que existem no mundo. Tá ok? Os desenhos da minha mão não são iguais. Tá okay? As minhas digitais não serão iguais. Meus córdons também não... Do meu DNA não será igual. Eu sou único. Então, se eu entendo que a minha unidade faz parte da unidade que todo criou, então nada, nenhum obstáculo existirá, senão por ele dado. Então, isso me faz ser tão forte que eu não acredito na força negativa. Eu acredito ele colocando obstáculos, me treinando. Então, eu posso dizer... O homem que acredita a Deus, ele está em constantemente treinamento. Quando a gente entende dessa forma, não existe nenhuma barreira, nenhuma dificuldade, não existe fracasso, não existe nada. É tudo ideologia ou religião. Okay? Então, nesse caso, a minha crença ela está de acordo com aquele que eu acredito. Que é onipotente, onisciente, onipresente, o todo-poderoso. Tá? Então, ele faz o globo terrestre rodar dentro dele mesmo, numa velocidade X para uma gravidade Y que nos mantém aqui. E nos deu uma consciência que está sobre o nosso domínio. Só que o inconsciente é dele. O espírito nosso é dele. A alma nossa é dele. Aí compete você criar erros contra ele ou compete você trabalhar dentro daquilo que ele determinou para você. E aí o conhecimento sobre si te faz acreditar mais nele e sincronizar com ele. Quando você sincroniza com ele, as coisas tendem a ficar mais fáceis. Mas não pela tua competência, porque você sincronizou com aquilo que já está definitivamente reservado para você. Então, tudo que eu enxergo sobre a religião, eles ensinam as pessoas para um caminho completamente errado. São águas correntes subindo montes. Isso não vai ficar em pé nunca. Vai gerar frustração, pessoas se revoltando contra Deus, contra a espiritualidade, e ficando absolutamente sozinha. Ou seja, se afastando de Deus. Porque Deus nunca se afastará de você, mas você se afasta de Deus. Ele te dá esse livre-arbítrio para isso. Okay? Então, acho que respondendo a tua pergunta, esse é o meu ponto de vista. Perfeito. Entrando no assunto de empreendedorismo, nesse mesmo ponto que você está falando, né? Eu acredito que aí, se a gente fosse... Não tem nem como resumir, porque foi uma resposta maravilhosa. Corte perfeito. Uma aula. E uma aula, né? Papel e caneta para quem estava aqui. A gente está falando de alinhamento de propósitos, né? Porque você entendeu que você está ali sincronizando com aquilo que o Todo-Poderoso quer para você e determinou para sua vida. Como que a gente, né? Você, nós, empreendedores, lidar com essa situação num mundo que é tão secular, que não tem os mesmos propósitos no mundo, falando no mundo de negócios? Como que nós, ou como que você lidar com essa situação? O Wagner Lima empreendendo, trabalhando, negociando.
com essas pessoas ou com uma sociedade que não acredita nas mesmas coisas, não tem os mesmos princípios? Como você lidar com isso? Tá. É uma pergunta genérica, eu vou ter que responder de forma genérica, Sim. ou pelo menos adequar a tua pergunta para a gente completar junto, ok? Isso. Vamos lá. Se eu acordar às 7 da manhã, me preparar para ir trabalhar, eu vou buscar o quê? O pão de cada dia. Isso não compete eu ter família ou não. Um homem, pela sua dignidade, para defender sua dignidade, a sua honra, ele tem que ter o autossustento. Isso é princípio milenar. Na antiguidade, ele buscava a sua caça para ele e para os seus. Ele é o chefe da tribo, ele comandava os caçadores. Então é princípio disso. Nosso biotipo foi feito para isso. Então um homem, para defender a sua honra, a sua dignidade, ele vai buscar a tua caça. Então nos tempos de hoje, nos tempos modernos, contemporâneos, nós saímos de casa para fazer o quê? Resultado. É igual a quê? Dinheiro. Dólar, euro, dinar, Real. entendeu? Naira, que é na Nigéria, no caso, real. Então você vai buscar a moeda para que você se sustente, pague, se autossustente, no caso, liquide as suas contas e dívidas e dê o que é de César. Pagar os seus impostos. Correto? Certo. Tá ok. Aí a tua pergunta me leva para um outro conceito. O conceito quantitativo e qualitativo. Então, o quão eu me projeto para produzir aquele recurso financeiro, dinheiro. Vamos falar de forma clara. Quanto eu me projeto? Como eu lido com o meu negócio, seja a pessoa um funcionário, como ele dá dentro da empresa dele, como ele se comporta ali, se ele honra de fato aquele espaço que ele está trabalhando, tá okay? Ou se ele barganha, ou se ele equivale à mediocridade, como ele se porta com aquilo. E como o seu negócio, você se porta com o teu negócio. Quanta responsabilidade você coloca ali. Tá ok. Então, através disso, que é a tua responsabilidade, a tua obrigação se portar com honra, você tem o mesmo resultado. Talvez do que está barganhando, do que está, de alguma forma, sendo medíocre até certo ponto ou tempo, correto? Se eu encontrar um funcionário meu hoje medíocre, eu vou tentar reformá-lo. Na terceira conversa, não vai existir mais a quarta. Ok? Ele vai ter que procurar um espaço que equivale à mediocridade dele. Ou à incompetência que ele teve de entender isso. Agora, a tua pergunta me leva sobre o viés da quantidade. Então, se eu saio de manhã e eu faço $100, eu faço $1.000, eu faço $10 mil, eu faço $100 mil, ou $1 milhão no dia, isso refere-se àquilo que eu faço. Correto ou não? Vou pegar um resultado qualquer aqui, uma empresa qualquer. Eu pego uma empresa, estamos aqui na Flórida, um supermercado brasileiro. Ele deve fazer $10 mil no dia. Um restaurante qualquer faz $10 mil no dia. Eu pego um Walmart, já vai fazer mais de $1 milhão no dia. Então, falamos sobre quantidade. É onde eu quero chegar agora. O que faz? Qual a minha relação com Deus que me faz fazer $1, $100 ou $1 milhão no dia? Por quê? Muitos produzem $10 por hora e outros produzem $100 mil por hora. Por quê? Qual é essa diferença? E os de 1, de 10, de $20 por hora estão projetando ter $1.000, $1.500 por hora. Como advogados e outros CPAs que existem aqui, outras profissões no geral. De sucesso. Nós criamos a palavra sucesso, que eu acho que é uma palavra barata para isso. Agora eu quero comparar como eu consigo chegar a $1 milhão por dia de faturamento da minha empresa. Como? Aí eu fui aprender isso nos Emirados Árabes. Quando eu fui ver que a frequência deles é a frequência do tempo, ou no tempo de Deus. Todos eles têm um autoconhecimento perfeito, sabem o que eles devem fazer, como devem se portar e devem a satisfação ou o dever de seguir aquilo que Deus propõe a eles. Isso aqui é muito sério, porque é uma cultura milenar. E aí eu aprendi que você é uma porta, um meio. Se a Bela Rayane, a partir de agora, receber $100 por hora,
e tiver um contrato infinito, o que ela vai fazer com isso? Então, ela vai pegar $100, vai fazer suas economias, vai fazer seus investimentos, vai trocar de casa, carro, vai fazer férias, etc. Legal. Então, o limite encerrou. Você não vai prosperar. Esse aqui é o segredo da prosperidade, que ninguém fala nas mídias sociais. Agora, peraí. A Rayane recebe $10 por hora. Só que ela não suporta ver alguém do lado dela com dificuldade. Ela separa uma parte e vai lá. Ela divide o pão. Esse é o princípio bíblico de um homem que foi citado como filho de Deus. Então ela vai lá e divide o pão. A Rayane vê uma pessoa com dificuldade, ela se aproxima da pessoa, dá um bom conselho àquela pessoa, equaciona a vida do matrimônio, a relação pais e filhos. Ela contribuiu com alguém mediante o pouco de conhecimento que ela detém. Está acompanhando? Sim. Tá ok. Então ela começa a ter prosperidade. No cesto dela não faltará. Será multiplicado. E qual que é o meio de ser multiplicado além da prosperidade? É as portas se abrirem. Então a Rayane, que ganhava $10, começa a ganhar 15, começa a ganhar 20, começa a ganhar 100, e ela começa a ganhar $1 milhão por hora. E ela tem que manter na mesma frequência, com a mesma qualidade de escoamento dessa riqueza. Porque Deus não vai entregar $1 milhão para ela se ela não tiver com o coração preparado, se ela não for uma máquina de produzir para Deus. E os grandes homens bilionários que eu tive condição de participar, estar à mesa com eles, todos contribuem dessa forma. Eu recebi há pouco tempo um homem que no imposto de renda tem R$10 bilhões. Patrimônio de 11 bilhões. Eu falei, cara, tudo bem, você tem 70 anos, essa vitalidade, o que é isso? Ele falou, não, eu cuido de 45 famílias. Eu tenho 30 pessoas na faculdade que eu cuido. É isso? Eu falei, pô, entendi. Então é mais uma pessoa reafirmando o que eu já tive de afirmação. Reafirmação teve tréplicas diversas vezes. Réplicas muitas das vezes. Então hoje tudo que eu faço eu divido de alguma forma. E eu entendi que na minha casa nunca mais faltou. E o dia que eu achei que eu tinha, eu levantei meu peito, eu falei, agora eu estou... Ali eu já não estava mais. Porque todo homem que tem algo, ele está com algo. É só um tempo. E o dinheiro troca de mão. E o dinheiro ele vai seguir o que sabe dividir. Então, quanto mais conhecimento, através do podcast, vocês levarem para outras pessoas e ajudarem as pessoas. Por isso que eu montei um podcast. Quanto mais aquilo que você aprendeu, você trazer com entonação clara, espiritual, e for passando para as pessoas, e for modificando as vidas das pessoas para melhor, mais você recebe. Porque quem fez esse mundo, ele sabia fazer. Então, se você for numa árvore, ela estiver cheia, se você não arrancar os frutos, ela não dará frutos na próxima estação. Mas se você... Eu tenho chácara. São 178 pés de fruta. Nós tínhamos que tirar todas as frutas para que ela, na próxima estação, no próximo tempo dela, ela desse mais frutos e carregasse mais. Porque ela entende o seguinte, eu servi o universo, então eu vou dar tanto quanto eu servia no passado e vou dar mais para que sobre. Deus nunca faz algo para alguém se não for para sobrar. Então, é mediocridade. Eu acredito que as pessoas que não acreditam assim, não acreditam em Deus. Eles não conhecem Deus. Usam o nome de Deus em vão, em falso, ou em prol de si mesmo. E todas essas pessoas que usam dessa forma são meros miseráveis. Uma pergunta? Uma resposta. Abundância. Embora, gente. É isso aí. Abundância. Falar de abundância, Rayane, falar de gratidão, aqui. como é que eu falo isso se eu não consigo me alinhar com quem fez tudo? Com quem criou o significado de abundância? O que significa abundância? Vai no dicionário e vê. Ele é muito mais do que aquilo. Porque o único que criou a abundância poderia falar de abundância, é Deus. E poucas pessoas têm contato com Deus para poder receber dele a instrução ou a definição real do que é abundância. Abundância é dar. É dar. Saber dar, saber dividir. É muito interessante você falar sobre isso, porque eu acho que foi exatamente como a gente começou a nossa missão, né? Quando a gente começou a conversar, porque a gente sentia dificuldade de falar sobre esse assunto com as pessoas e elas encararem que isso é um assunto normal, deve ser falado, ensinado, explicado, né? E tem, eu não quero falar a palavra preconceito, mas é um certo... Mas nós estamos numa geração preconceituosa. É, um estigma de que... Porque nós queremos um formato quadrado, um coeficiente, que todo mundo quer estar ali. Exato. Encaixar. Que é a manada. Todo mundo copia o que o outro fez, exato, que aparentemente deu certo. Deu certo. Ninguém põe seus joelhos no chão e vai ter um concerto com Deus de fato. O
O conserto não é só você batizar entre águas ou ser ungido ou algo do tipo, como as religiões impõem ou definem a porta do céu. Tá, ok? Ou que você compra ou paga algo. A religião verdadeira está nos seus joelhos. Enquanto você não ajoelhar e não se redimir e não reconhecer que você não é mais que pó, tá, ok? Você não terá significado se você não fizer par com quem tudo criou, com o único. E você entender que você é única. Que você precisa estar lá embaixo para que ele coloque você lá em cima. Entendeu? Tem dois problemas. Eu posso fazer mais uma imersão? Sim. Tá. Davi, ele estava extremamente forte. Ele estava no ribeiro, sabia que seus irmãos estavam na batalha, a aflição era iminente naquele local, e por mais que ele passou o currículo dele, tinha currículos que ele cuidava das ovelhas do seu pai. Então teve o episódio da urso, o episódio do leão, até então ok. Eu já vi na África eles enfrentando isso. Ok? Agora vamos lá no que interessa. Aí ele passou no ribeiro e ele viu as pedras. Ele era bom de girar aquela funda. Para quem não conhece o que é movimentar aquilo, procura ver na internet. Ele era bom disso. Aí ele foi inspirado por uma força que ele não tinha. E ele pegou a primeira pedra. A primeira pedra era de Deus. As 4 era ele. As 4 competências dele. Porque ele tinha uma experiência, maldito no homem que põe força ou põe fé na própria experiência que tem, na força dos seus braços. Mas sim na fé inabalável naquele que você crê, naquele que tudo fez. Então ele pegou a primeira pedra, bastava essa. Bastava essa. O que é a multiplicação? Você pega a primeira e divide. Não precisa de mais. Não precisa de 4 para dar uma, não precisa. Fica na primeira. Então ele pegou as 4, guardou com ele, uma forma, eu acredito que seja fácil, estratégico para ele pegar mais. Se caso ele não tivesse, no primeiro confronto, ele não tivesse algum tipo de resultado. Só que ele pegou a primeira, colocou na funda e foi. E ali rodou a funda. E Deus deu para ele o quê? A cabeça do homem mais poderoso daquela época. Correto? Certo. Aí ele estava no seu palácio, com todas as concubinas que tinha, as esposas que tinha, que número aqui não vai fazer diferença nenhuma eu falar. Aí ele olhou para baixo e viu uma mulher frondosa. No tempo de hoje, uma mulher linda, que ele ficou motivado com ela. Ele estava no lugar mais alto. Almejado por todos. Só que ele esqueceu que quando o povo clamou pelo rei, o povo negou o homem de Deus, que era Samuel. O povo negou a voz de Deus através de um homem de Deus, de um juiz de verdade, que era único e tinha relação com o único e se tornaram uma unidade, Deus e ele. E negaram. E pediram o quê? Pediram um homem que tivesse um biotipo de rei, que não fosse comum do povo. Fosse aqueles homens que estavam massacrados pela crise da época. Isso aqui tem um fundamento. Então, pegaram um homem cheio de força, com uma estatura elevada, que cheirava diferente do povo, para que o povo tivesse ele como seu rei, ou seja, como o novo Deus. É o que o povo pede hoje. Eu, para ter Deus, eu preciso ter um bom carro, uma boa casa, muito dinheiro. Não tem nada a ver com Deus isso. A riqueza não tem nada a ver com Deus. E aí, quando Saul assumiu, aí teve a história, você já conhece, o que ocorreu com o povo. Aí o povo clamava em aflição de novo para o outro que existia. E era o juiz. O que realmente intercedia o povo e Deus. Samuel, e agora? Nós precisamos do outro rei. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. E veio Davi, um homem com uma aparência, aspecto gentil, ou seja, pequeno, baixo, que semelhava a mesmo biotipo daquele povo. Então eram iguais. Tá, okay? E ele não lembrou disso na hora que ele tomou a decisão de ficar com alguém, de matar alguém em prol de si mesmo. Porque ele não tinha as 4 pedras. Ele recolheu a outra. Ele tinha 5. Então ele se achou alguém. Ele achou que ele era. Ele esqueceu do principal, das primeiras coisas, da primeira pedra. Por mais que você prospere, você nunca esqueça das primeiras coisas. Do primeiro valor que você teve, do primeiro ensinamento que você teve quando você estava lá embaixo.
Quando você chorou de fato por uma humilhação. Que eu chamo de significado pessoal. Significado pessoal são as suas primeiras dores que te marcaram, que te propulsam para o crescimento. Então, as pessoas esquecem isso. O nosso povo, a nossa cultura, o nosso povo é vazio de cultura ou de lembranças. Acho que manter as lembranças vívidas de nós nos faz ficar na primeira pedra do ribeiro. Esquece das 4. Esquece das novas reservas. Não querer manter as 5 com nós e achar que nós temos o controle. Nenhum ser humano tem um controle de si mesmo. Você pode controlar as tuas piscadas dos seus olhos. Você pode controlar agora a tua respiração. O teu ímpeto de me responder ou não. Mas você não controla a batida do teu coração. A batida do teu coração, que ocorre lá no teu cérebro, por impacto emocional, por um desconforto, ele muda. E só Deus pode mudar isso. Nós esquecemos que nós dependemos de Deus para sincronizar e para nos manter com uma batida do coração sóbria, com qualidade, com condição de nos manter em paz. E a batida do nosso coração influencia na nossa paz. Então, estar em paz com Deus é ter o Todo-Poderoso único resguardando o nosso coração, nosso organismo. É um órgão. Quando você entender isso, você não é ninguém. E aí sim eu acredito que se nós estamos aqui por um propósito, que todos estamos, e temos um propósito único, nós estamos aqui para servir uns aos outros. Da onde veio o teu espírito, veio o meu. Da onde veio a tua alma, veio a minha. E dos que estão aqui. Então nós estamos sincronizados e coligados de alguma forma. E todos nós brilhamos no mesmo céu. Por que eu vou fazer algo para te magoar, para te colocar para baixo? Porque tudo que eu fizer para você, eu recebo aquilo de volta. Se a sociedade entendesse isso, nós não teríamos essa crise emocional que temos. Ser humano matando ser humano. Ser humano odiando o ser humano. Ser humano fazendo mal para outro ser humano. Independente da raça, da cultura, da origem, independe disso. Ok? Independe. Então, acho que, diante daquilo que você me colocou, me faz mergulhar e explanar um pensamento em relação... E faz muito sentido. Quando você falou, né, de paz, né, você precisa dessa paz, sentir essa comunhão. Como que é para você? Como que você... né, aí você pode pensar na parte de trabalho, na sua parte de família, né, os desafios que você enfrenta. Como que é para você sentir essa paz, ouvir a voz de Deus e falar, ok, eu vou agir desta forma porque eu senti que é desse jeito que eu tenho que agir. O que você faz? Você medita? O que você ora? Eu não acredito que existe plenitude para nós que vivemos nesse corpo orgânico. Não existe. Nós vamos ter intempéries toda hora, todo dia, todo mês, todo ano, sempre. Tá? E viver isso é muito bom. Uma vez que você conhece a plenitude, que você enxerga ela clara, é Deus isso, tá ok? Você enxerga isso, sabe como ele faz, tudo que ele põe a mão é perfeito. Essas inconstâncias nossas, quem fez? Senão ele. Então, administrar algumas decisões nossas, administrar a nossa personalidade. Eu vou entrar numa outra parte. Eu gostaria de fazer um cruzamento aqui. Tá? Eu acredito que seja inspiração de Deus isso, baseado em algum conhecimento. Você tem um autoconhecimento. Você sabe o que te incomoda, você sabe o que te ira, você sabe que você é uma pessoa persuasiva e você usa isso a teu favor. Então você tem pleno domínio das tuas capacidades, das suas incapacidades, e você manipula tudo isso. Vamos pegar esse exemplo, ok? Deus também sabe. Ele que te criou. Ele te fez assim. Como é que você honra a Deus? Tenho gratidão por ter recebido essa água. Tenho gratidão por ter a oportunidade de estar aqui. Eu posso ensinar a 10, a 1000, milhares de pessoas, todos vão repetir a mesma coisa. Se fosse assim, toda reza teria efeito pleno. Toda reza, que é por reza, porque é por repetição. Tudo que se repete, eu teria
eficiência, estaria em plenitude. Então não teria guerra no mundo mais. Aonde a minha experiência com dores, principalmente provindo do continente africano, me levou a entender. E é uma coisa interessante de dividir com vocês e aqueles que nos ouvem hoje. Você sabe que você é uma pessoa dura. Quer agradar a Deus? Ele está conectado no teu inconsciente, ele domina o teu coração. Correto isso? Tá claro isso para nós? Ele domina, correto? Tá ok. Você quer agradar a Deus? Na hora que subir a ira, controla ela. Você vai mandar um código para ele. Tipo, olha, sou fraca, mas entendendo que tu é pleno, eu me controlei para estar mais perto da plenitude. Isso você honra a Deus. Você é uma pessoa vingativa. Na hora de fazer a vingança, você se reprime e fala, eu não vou me vingar. Porque tem alguém que está dentro de mim, instalado para a eternidade, que não se vinga de ninguém. Então você se torna um semelhante. E estar próximo de Deus por unidade, Deus a unidade, fazer parte com Ele, é se negar. A sua personalidade. Quem você é? Você tem livre-arbítrio para ser quem você quiser. Se todos os homens entendessem isso, não teria os presídios mais. Porque estariam seguindo quem tudo criou. Agora, o que acontece com o ser humano, ele é falho pela sua natureza. Então, ele se vinga, ele faz maldade. E aí ele entra num processo. E esse processo faz ele encontrar Deus. E ele se negar de fato. Então, quando o homem realmente se nega, ele encontra o Todo-Poderoso, que tudo fez e fez ele com seus erros. E aí ele dá uma nova chance. Não é nova chance. Ele vai dar uma orientação para que ele siga perto dele. Está em nós o poder de estar perto dele por unidade. E se tornar um só com ele, que é a unidade. O único, o Todo-Poderoso, o onipotente, o onipresente. Então, basta a gente entender isso. Agora, quanta da força você vai ter no teu momento que você for suscitada a tua ira? Quanto você vai ter de força para isso? É só você olhar para o teu passado e para as tuas dores. Porque quanto mais você se vinga, mais você põe a mão, mais aumenta as tuas dores. É um lastro infinito para a tua própria corrupção. Você corrompe. Você se torna corrupto de si mesmo. Você se entrega e vende tudo como prato de guisado que houve com a história bíblica. Por causa de quê? Por causa do seu eu. Estou com fome. Ou não estou com fome. Isso não me serve de nada. E você entrega tudo através da sua personalidade. Então, dê valor em quem você é. E primeiro, dê valor em quem controla as batidas do teu coração. É isso. Andar em unidade, é isso. Ou assemelhar. Se aceitar a comunidade, aceitar os teus erros, entender que tem alguém que é único e se assemelha a ele. E assemelha nele se negando. Negue-se, para que você esteja andando com ele. Legal, muito bom. Muito bom. Me conta uma... Eu não sei como a gente está aí, mas me conta em algum momento, né, desses... Você falou que teve foram 4 empresas? 4 negócios ou mais? Eu devo ter hoje 15 empresas. Ao longo da minha vida, eu tive mais 11. Ok. Não tenho ainda. Então, hoje são 17 empresas no total e 9 empresas eu encerrei. Ok. Então, uma dessas empresas teve a permissão, né? Já falamos aqui de Deus, que elas tivessem que encerrar. Foi erro meu mesmo. Ok. Eu assumi isso para mim. Eu paguei a conta. Foi erro meu. Okay. Eu fui incompetente por não fazer boas escolhas. Eu fui incompetente por não escolher um bom sócio quando eu precisei. Eu fui incompetente em não fazer boas pesquisas. Eu fui incompetente em não ser suficiente. Porque o meu negócio pedia na época. Eu assumi meu erro. E quando eu assumi meu erro, eu entendi onde eu estava. E eu me melhorei para que quando eu fizesse um novo negócio, um novo business, não errasse mais. Tá, então, Wagner Lima, quando você conta de uma forma assim, né? Toda a sua trajetória aqui está muito resumida. Eu sei que tem muito mais. Parece, né? Que sempre foi
uma história muito assim, ascendente. Você teve momentos em que o Wagner Lima, empresário, empreendedor, cristão, chegou no fundo do poço? Sim. Acho que todo empreendedor chegou algumas vezes. O que a gente vê, os contos da caronchinha que tem nas mídias sociais, são apenas contos. Todos chegaram. E todos chegam em todo momento. O mercado ele é muito agressivo, independente de qual que você esteja. Sempre está nascendo uma nova ideia. Sempre alguém tem um rito estratégico diferente. Como a China conseguiu crescer diante de todo mundo? Ela vendeu tão barato quanto o mundo não pudesse acompanhar, até que ela tomasse um market share e ela reposicionasse no mercado e assumisse a posição. E todo mundo que você chegar, ela baixa o preço o quanto para que você... É a lei da concorrência. Então, eu fui entender isso na China. Eu fui entender de espiritualidade e dores na África. Eu fui entender de corrupção no Líbano, tá ok? No Brasil, na Nigéria. Tá ok? Então, até entender tudo isso e ter um pouco de experiência ou exposição, eu demorei para ter algum resultado de fato significativo que pairasse na média daquilo que eu imaginava. Tá ok? Então, eu sempre procurei buscar muito Deus sobre a minha decisão. Isso sou eu, faz parte da minha vida. A minha essência é assim. Tudo que eu faço, eu fico um pouco nos pés de Deus até que eu entenda que eu devo fazer aquilo ou não. Porque nós não somos perfeitos. Nós não somos excelência. Você tem que buscar excelência, continua buscando. Se você tiver quem acreditar em reencarnação, as 3 talvez você vai entender que não tem como. Sempre nasce alguém melhor que você. Você é substituído sempre. Na primeira oportunidade. Então, mesmo com a orientação de Deus, a primeira vez que eu tive um certo prejuízo, eu indaguei Deus, mas me digo, e dizia na época, eu era apenas um menino com a visão de hoje. Eu errei. Senhor, mas tu falou que ia dar certo. Senhor, eu entendi que aquilo era um negócio. Eu busquei a confirmação. Eu tenho 200 confirmações. Eu transpirei, eu respirei. Eu me matei. Eu fiquei sem dormir muitos dias. Eu fiz tudo, economizei. Eu fiz investimento certo. Só que eu errei. Eu só fui entender essa relação com Deus depois de um certo tempo. Então, tua obrigação fazer teu plano de negócio. Culturalmente, Brasil, empreendedor, ele sai vendendo, sai comprando e está tudo certo. É uma locomotiva desenfreada. É uma carreta carregada na ribanceira. Ele vai fazendo o que der, deu. Então, isso é a nossa cultura. Até eu desmistificar, entender que não era assim, estudar mercado, comportamento de mercado, como funciona, o total de investimento. Agora, como é que você investe em algo se você não tem dinheiro, patrocinador, sócio rico? Como é que você faz? É uma pergunta. Então, você usa crédito para isso. E tem uma história que eu sinto de contar aqui, que vem dentro do podcast de vocês. É uma história que hoje eu olho para ela, eu vejo o quão era forte. Só que eu não estou nas 4 pedras, estou na primeira. Eu sabia que não tinha nada, mas alguém me impulsionava. E esse alguém era meu coração. E o dono dela que falava, vai, está no caminho certo, segue. Então, minha primeira empresa, a qual eu me emancipei nos meus 17 anos, eu cresci. Eu dei um cheque pré-datado, fiz a primeira compra, e daquele cheque, a conta que eu tenho até hoje no mesmo banco, mantenho isso como honra, eu tive um resultado, e ali foi tendo um resultado material, resultado financeiro, referência, tornei referência, de onde eu morava, onde eu residia, os amigos que tinha. Tá? Eu percebi que eu tinha que trocar os amigos, eu não tinha essa experiência.
E Deus já tinha me colocado num outro local e eu não sabia lidar com isso. Então eu cometi vários erros sincronizados. Mesmo assim, a misericórdia de Deus continua impulsionando o meu coração. Tá claro isso? Ele só me impulsionava, ou seja, ele me motivava. Ele me motivava, literalmente. Então Era eu continuava... como se algo fosse maior do que você. Maior que eu. Então eu enfrentava tudo e todos. E chegou um momento que meu filho ficou muito doente. E essa doença dele durou 7 anos. Foram várias intervenções cirúrgicas. E eu tinha em fábrica, tinha carro. O que mais que eu tinha? Eu vendi tudo. A fábrica, nesse caso, não. Mas eu endividei ela. Não era pelos fornecedores, pelos clientes, ou por pedidos, ou por funcionários, não. Era por uma necessidade que eu tinha. Eu daria minha vida para que mantivesse ele bem. Porque o filho, eu entendi que foi Deus que me deu. Tinha origem, correto? Qual que é a origem? Minha esposa não podia gerar por ter o útero invertido infantil. Era impossível ela manter o feto. Impossível. E eu entendi que aquilo foi um milagre de Deus. Nós recebemos aquela criança como meu filho. Um pai, ele se doa. Ele dá a vida dele para 10 filhos. 10 filhos não dá para um pai. Eu entendi isso. Mas, na época, eu me endividei. Eu precisava ter uma suplementação que era aqui dos Estados Unidos, na época, que era inacessível para a gente. Então, eu fui numa importadora na Avenida Paulista, importei um suplemento chamado Gransoy. Ele fez várias câmera hiperbárica individual para que aquela medicação chegasse nos ossos. Ele tinha osteomielite crônica. Então, era uma inflamação dentro dos ossos, os ossos iam se abrindo. Então, hoje ele tem fica a marca cirúrgica na clavícula e daí por diante. Tem os resultados de hoje. Ele não falava legal por causa da pressão da câmara hiperbárica e eu fui me endividando. Porque era tempo de eu me endividar, era tempo de eu fazer alguma coisa por ele. Eu acredito que quem comanda o meu coração estava vendo aquilo. A minha aflição, minha esposa, por muito tempo no hospital, sofrendo com aquilo, desestruturou a nossa casa, a nossa família, a nossa outra filha. A nossa atenção ficou 100% para ele. Eu não conseguia, não tinha capacidade emocional de atender um cliente, de atender um fornecedor. Eu abandonei tudo. Imaturidade. Eu não tinha um coaching, eu não tinha alguém que me se aproximasse e falasse, cara, calma, calma, você fica aqui, faz assim, funciona assado. Só que eu percebo hoje, depois de 20 anos, 19, 18 anos que ocorreu isso, 15 anos nesse caso, foi o período total que ele ficou doente, que era um treinamento. Eu passei coisas muito mais críticas depois disso. Só que eu sabia lidar com a situação. E um dia eu recebi um convite para ir para a Nigéria. Naquilo que eu fazia, eu sempre me aprofundei para ser o melhor. Então, nós tínhamos uma galvanoplastia, então eu busquei químicos da Embraer, eu sempre fucei muito para ter tecnologias diferenciadas para me manter no mercado. Meu mercado ele é canibalizado pelos chineses. Tá, okay? Então, eu tinha que ter alguma coisa totalmente diferente para que eu me mantivesse. Aquilo que Deus me deu através de um primeiro sonho ou de uma primeira conversa que eu tive com Deus, tá, okay? Não vamos deixar nosso início sair. Vamos manter ele. Então, eu tive aquela primeira aproximação com Deus, de joelho, passando madrugada de joelho, orando, porque o Senhor me desse uma luz, porque eu precisava seguir meu caminho. Então, imagine eu casado, com 2 filhos, meu filho internado direto, minha esposa no hospital, minha casa desestruturou, eu não tinha cabeça para mais nada. Eu recebi um convite de uma pessoa, um nigeriano, para visitar uma galvanoplastia na Nigéria, em Lagos, no caso. E eu aceitei. Ele falou, olha, vai ficar por minha conta aqui todas as despesas na Nigéria. Você vem, você vai lá, acerta o problema e depois a gente acerta o negócio aqui. E essa pessoa, para essa pessoa, eu vou falar o nome dele, chama Tikurti. O Tikurti, a Ládia, ela é a mulher mais rica de Lagos naquela época, da família Eleganza, a família mais poderosa, inclusive dona de plataformas de petróleo, petrolífera, ela tem 100 negócios diferentes. E para ele era importante eu ir lá e resolver, por causa do business dele. Para mim era importante ir lá resolver também, porque eu não tinha solução no meu caso financeiro.
E na meu dever de manter a minha casa, como todo homem deve, se não fosse um milagre de Deus. O que é milagre que eu entendia? Alguma coisa que fosse tão grande o suficiente que me cobrisse todos os prejuízos que eu tive. Em função dos meus investimentos, porque eu não arrependo disso. Os prejuízos foi a minha falta de estar na empresa. Os investimentos foi o sangue do meu sangue. Eu não me arrependo disso nunca. Então, ele me convidou, aí eu fui um amigo, ele me emitiu a passagem, naquela época ele emitia a passagem para pagar com 60 dias depois que você voltasse. Fui. Vou passar 16 dias na Nigéria. Essa história é uma história que mais me conforta e mais me propulsa para frente. Ou seja, eu não terei limite até que Deus fale, isso é o suficiente. Ou seja, eu vou dividir tanto, que ele fala, continuo multiplicando e multiplicarei o quanto você conseguir dividir. Então, eu entrei no Lagos, da Nigéria, isso foi 2006, e ele me colocou no melhor hotel que tinha ali no Victoria Garden City. Marcaram a visita, fui até a fábrica dela, olhei para aquela galvanoplastia absolutamente agigantada. A minha não dava nem 1/10 daquilo. Só que eu tinha técnica e eu tinha alguém que me dava o feeling. Alguém que falava, faz isso ou faz aquilo. O teu conhecimento é aqui. Olha, vai um pouquinho para cá. Eu tinha alguém que coordenava o meu coração. Porque eu estava ali por tudo ou por nada. Ninguém faria isso. Só que salvo que quando eu tomei a decisão de ir, eu tinha o quê? Pouco dinheiro. Eu peguei o dinheiro que eu tinha, chamei minha esposa, falei, ó, tá aqui. Isso eu comprei dólar, eu não vou mentir, ou eu vou ocultar. Porque isso para mim é excelência, isso, não é vergonha. Eu coloquei um dinheiro para ela e peguei $50. Hoje, eu não viajo nunca dessa forma. Naquela época, para a África, nunca. Falei, como tá tudo pago lá, $50 eu posso tomar um café. Então, de repente, não passo vergonha. Eu não tinha um cartão de crédito, hoje devo ter mais de 20. Eu não tinha absolutamente nada. Nada. Eu estava numa situação extremamente complexa, como o Davi. Eu só tinha uma pedra, eu não estava um ribeiro cheio de pedra. Eu tinha uma funda, eu tinha que rodar com toda excelência. Mas o meu maestro, que é o dono do meu coração, eu dependia da maestria dele, da potência dele, da capacidade dele. E eu não coloquei a força na minha força, no meu conhecimento. Eu entrei naquela galvanoplastia, para quem não sabe, galvanoplastia é uma indústria metalúrgica que é feita para dar cores, tá, ok? Então esse microfone tem a cor aqui, isso aqui deve ser alumínio, ok? Mas vamos supor no teu celular, isso aqui, ó, é dourado, isso aqui é um banho. Então, ela fazia como eu fazia esses banhos de cores, ou seja, dourado a partir do ouro, prata a partir da prata, níquel, daí cromo, daí por diante, cobre. E eu andei na galvanoplastia dela, pedi licença para eles e fui andando, e o coração palpitou. É literalmente dessa forma. Ser mais fidedigno possível do meu sentimento que eu recordo daquela época. E meu coração palpitou. Eu olhei para o banho de cobre, o que eu vou fazer? Eu sabia o que tinha que fazer. Só que alguém falou, para aqui. Meu coração. Eu olhei, falei para ela, como que está o carvão ativado isso daqui? Papá me explicou. Aí eu peguei, falei, dobra o carvão ativado, entra no filtro. Filtramos, mais uma vez. Filtramos 3 vezes, repeti, eu olhei que o meio do tanque estava com uma outra coloração. Pedi para fazer o teste, peguei e fiz o teste. Quando eu subi as peças, saiu brilhando. Até então saía todo manchado, estava com contaminação. E ela trouxe os alemães, que hoje a origem disso tudo é alemã. Os alemães não resolveram. Só que não são qualquer alemão. Aquela indústria, para montar, ela gastou alguns milhões de dólares. Ok? Então, técnicos extremamente capacitados não conseguiram resolver por algum motivo. Qual que foi o motivo? O que você acha? Deus criando uma oportunidade para aquele que perseverou e deu importância apenas à espiritualidade, não deu importância a si mesmo. Eu me entreguei tudo que eu tinha. E aí ele me deu aquela oportunidade de fazer algo para que ele criasse um milagre sobre mim. Agora, a obra não está aí. Então eu voltei, eu tenho uma fotografia, que eu parei, ele estava numa Mercedes, aí eu fui para o bangalô onde eu estava, ele estava super contente, vamos comemorar essa noite, foi comemorar a noite.
E abriram uma champanhe. Eu não conhecia, ok? Isso. Então eu olhei aquilo, sabia que estava caro aquilo. E me ofereceram para brindar. Eu falei, eu não tomo bebida alcoólica. Ele falou para mim assim, você está nos ofendendo. Você vai ter problema. Eu falei, eu não vou beber. Porque até então eu fui ensinado que eu não deveria participar daquilo. Mas, na verdade, eu estava seguindo o meu coração. Eu estava honrando quem? Eu estava honrando alguém maior. Tá? Vou seguir com mais agilidade daqui para frente. E aí ele ficou um pouco entristecido comigo, caras feias, me medindo. Voltei pro hotel, tá tudo certo. Aí no hotel, quando ele me deixou, ele falou o seguinte, a Ládia gostou de você e ela quer conversar com você amanhã. Nós vamos na casa dela. Se prepara, põe sua melhor roupa. Coloquei terno, gravata e fui para casa da Ládia. Tinha 40 pessoas na casa, só mulheres, da Tribonani, que cuidavam das coisas pessoais dela. Um verdadeiro palácio. Entrei e sentei na mesa dela, ela serviu algumas coisas e sentou e fez uma proposta pra gente. Estava extremamente impressionado com tudo que eu vi ali. Tanta grandeza, tanto poder, tanto dinheiro. Ela falou, olha, tem uma proposta para te fazer, você vai trabalhar comigo a partir de agora. Sei que você é casado, tem 2 filhos. A sua esposa e seus filhos estudarão. Os seus filhos estudarão. Sua esposa morará em Londres. Daqui lá o voo é próximo de 3 horas. Você fica com a gente aqui e cada 15 dias você vai visitar eles. Aí ele falou, e aí? Eu falei, então, eu preciso de um tempo para pensar. Até então, tudo bem. Tá ok? Ela achou que eu era apenas um negociador. Fui pro hotel, liguei para minha esposa, falei para minha esposa, olha, segundo a nossa fé, eu não consigo ir à igreja aqui. Nós não temos. Mas eu sei que você pode ir, vai lá e grava uma palavra e me manda. Tá ok? E aí, passou um tempinho. Naquela época a internet não era como hoje em dia. Eu liguei para ela novamente, do hotel. Tô gastando o quê? Os $50. Liguei para ela no hotel, falei, só me dá o resumo da palavra. Ela não sabia o que era. Ela me deu o resumo, eu entendi que não era para ir. Aí ele voltou, de curte, e falou para mim, diz para mim, e aí? Eu falei, não vou. Ele falou, você tá louco? Eu falei, não vou. Você sabe quem é? Da família Elegância. Eu falei, eu não vou. Eu não vou. Ele falou, então o hotel é por tua conta, o problema é seu daqui para frente. Eu falei, tá bom. Aonde eu fui depois disso? Eu não tinha como pagar aquele hotel. Eu não tinha como voltar para casa antecipadamente, fazer uma antecipação no meu app, no meu voo. Não tinha aqui. Na época não tinha isso. Não tinha um cartão de crédito para colocar. Não tinha o que fazer. Aí eu fui falar com quem me colocou ali. Quem me incentivou. Então eu lembro que era umas 5 da tarde. Era tarde. E eu ajoelhei e fiquei de joelho. Esperando Deus falar comigo. Não me apavorei, em hipótese alguma. Eu estava muito concentrado ali. Eu lembro que eu acordei, era cedo, não me recordo o horário. Já era dia, ou seja, eu passei a noite de joelho. Eu devo ter adormecido. Quando eu acordei, como se fosse uma voz falasse comigo assim, vai para o mercado que eu vou fazer uma obra hoje. Basta, só isso. Preciso de mais alguma coisa? Eu precisava de uma instrução. Eu tinha o quê? Os $50. Uma dívida para pagar no hotel, táxi para voltar para o aeroporto e mais as alimentações no hotel, obviamente. Mas até então o quê? Entrei num táxi, fui para um mercado chamado Jacaré Macaco. Entrei lá e andando alguém, Habib, pela minha semelhança egípcia, Habib. Ok. E a pessoa começou a conversar comigo alguma coisa. Falei que ele era brasileiro, tinha uma fábrica, e eu levei comigo um estojo. Lá tinha minha balança de precisão, tinha algumas amostras. Mas, mais uma vez, Deus intermediando, fazendo lembrar das coisas, porque a obra estava pronta. Só eu que não sabia. E aí conversamos rapidamente, ele mostrou o que ele fazia, eu falei o que eu fazia, ele falou qual hotel que você está hospedado. Aí eu engrossei a voz, né? Falei, estou no Península Resort. Ele falou, você veio de... Como você veio? Eu falei, venho de táxi. Ele falou, você me dá o prazer de levar de volta? Eu falei, sim. Aí voltamos para o hotel. No hotel, nós começamos a conversar. E ele levou alguns modelos dele para fundir.
E aí eu fui anotando tudo, fazendo peso, dando preço. No final, eu fiz uma proposta para ele. Mais uma vez, Deus intercedendo por aquela situação. Falei, olha, eu vi quanto você vende, é isso que eu vendo. Vou baixar essa margem. Só que eu quero fazer um negócio com você. Nem para você, nem para mim. Nós vamos vender, vamos trabalhar no meio. Esse é o custo. Fabrico para você tudo que você precisar, na cor que você precisar, que é a cor da Nigéria é a cor rosé, ok? Sim. Fabrico na tua cor e monto uma escala produtiva para você e você tá à frente aqui em tudo. Ele falou, fechado. Fechei o romaneio, entreguei para ele, sem nenhuma expectativa. Minha expectativa era Deus fazer uma obra. Minha confiança estava 100% nele. E é nessa forma que eu estou falando que é real. Eu estava de forma inabalável. Não tinha nada que podia me abalar ali. Eu não queria saber das consequências. Eu queria saber o que Deus ia fazer para comigo. Não que tivesse algum valor em mim. Tá ok? Mas pela fé. Que me deu essa confiança plena. E fé, ela não se instala num drive. Vou achar um app, instalo no meu celular fé. Você vai orar e vai ter fé. A fé só é dada por Deus por misericórdia. Nenhum homem é dono da fé ou consegue controlar a fé. A fé é dada por Deus. Se Deus precisa que você passe por aquilo, ele vai te entregar a fé. É dele que provém. Então eu sabia que eu estava com alguma coisa que não era minha. Eu nunca confiei tanto em algo que é o Todo-Poderoso como eu confiei naquele momento. Então aquilo ali me dava uma autogerência daquilo. Eu falei, pelo amor de Deus, eu tô dentro. Eu sei que Deus vai fazer um milagre. Eu quero ver qual que vai ser o milagre. Aí eu gerei aquele valor e um montante absolutamente grande. Passei para ele, sem nenhuma expectativa do lado dele, mas perseverando em fé. Ele falou, amanhã eu te trago o dinheiro. Você pode pagar você em dinheiro? Eu falei, pode. Ele foi embora, resumidamente, me ligou outro dia, no hotel, no apartamento, no bangalô, eu recebi, ele falou, posso? Eu falei, pode vir. Ele veio com uma esposa dele, sentaram no sofá do bangalô, e aí ele falou, tá aqui o dinheiro. Falei, olhei pra cara dele e falei, peraí, vou fazer um recibo. Ele falou, não, você não entendeu nada. Quando eu vi você andando lá na feira, eu vi em você um espírito de sorte. Eu sei que você não vai me trair. Eu quero o teu cartão, eu quero o endereço e a data que eu vou lá para ver as primeiras amostras. E nesse dia eu vou te levar mais pedido. Eu só olhei para os olhos dele e aí, ok, finalizei ali. Ele falou, agora o dinheiro foi para contar. Você conta. Eu falei, contar agora é impossível. Ele, ok, passei direitinho para ele, no Romani tinha todos os dados, tal. Expliquei que em 15 dias, a partir do momento que eu saísse dali, ele poderia estar no Brasil. Acertei com ele os detalhes. E depois, obviamente, tornamos grandes amigos. Mas, resumindo, voltei para casa, reformei a minha fábrica. Deus me deu sabedoria para contratar 3 melhores gerentes de fábrica que existia naquela cidade. Reestruturei a minha empresa. Quando ele estava chegando, o data da chegada dele, ele me ligou e disse que chegaria a determinado horário na empresa. Nós estávamos passando o teste final, que tinha tido alguns erros na cor. Quando ele entrou na fábrica, ele sentou, ficou pronto, eu mostrei, ele falou, ficou excepcionalmente lindo. Ficou maravilhoso. Amei essa cor. Ficou melhor do que a original que eu te passei, dos testes que eu passei. Então, agora, a partir daqui vai ser o seguinte, eu vou trazer mais parceiros meus. Aí ele me trouxe da Côte d'Ivoire, Costa do Marfim, me trouxe Senegal, da própria Nigéria, que é o Godwin. Ele me trouxe e falou, o que você produzir é nosso a partir de agora. Tudo que eu tinha perdido, entre aspas, Deus criou um caminho para recuperar, todas as dívidas foram pagas. E ainda voltou com $50. Mais, né? Muito mais que os $50. Ficou na carteira até hoje. Uau. Quase 20 anos. E me tornou um grande amigo, um grande parceiro naquela época. E tudo que Deus quis fazer na minha vida, ele fez. E toda vez que eu vejo alguém passando dificuldade, meu coração grita para pular na frente. Porque eu vi que não era meu mérito, mas o mérito é de Deus. Verdade. Muito bom. Que lindo. Muito lindo, que lindo. Né? Bom, acho que tá... a gente a hora tá avançada, mas pra gente, né, traz um pouquinho aqui pra gente, vamos voltar aqui
pra terra, né? Porque a gente vai Não, viajando. se Que deixar já aqui. passeamos o mundo já, né? Pra onde a gente foi? Nigéria, o que mais? Tem 44 países, Uau. 323 lugares. Uau. Aqui a muito gente legal. viajou só em alguns. Em Imagina alguns, toda a história, é. né? A gente tinha que fazer a série. A série, verdade. Mas conta pra gente como que, né, depois de toda essa sua jornada lá no Brasil de empreendedorismo, o que te trouxe pra cá, né? O Wagner Lima com a família. A minha profissão, um dos pontos mais importantes daquela época era Nova York. Então eu vim muito aos Estados Unidos, no total de 48 vezes, em determinado período. Vim com a minha família, passar férias, de snowboard, até então normal. Minha esposa, ela ficou muito doente em determinado período da vida dela. E para ser preciso, não vou entrar com datas aqui, para de repente não esquecer, perder um dia, um mês, o que seja. Ela ficou muito doente, não tinha traço de nenhuma enfermidade. E esse mal-estar dela, fomos ao hospital, resumindo, transferido de hospital, foi parar no Albert Einstein, no Morumbi, já no meio de um monte de especialistas e tal, e ela ficou alguns dias internada, 28 dias. Dentro dessa jornada, desses 28 dias, descobriu-se que ela estava gestante e ela tinha uma enfermidade, qual era rara, e o Dr. Varujan, um gastro especialista, ele me chamou falando que ele tinha uma medicação que só foi treinado, né, testado em ratos, e era a única solução que poderia, talvez, ter em relação à situação da minha esposa, mas traria sequelas. E aí eu queria saber quais eram, né? Ele falou, olha, seu filho pode nascer deficiente, e ela pode agravar também a situação, ter feito o contrário, ela via óbito. Sua esposa tem 90 dias de vida. Eu estimo isso como máximo. E precisa dar a medicação para ela, precisa ser assim isso daqui. Normalmente alguém ensinaria. Eu analisei aquilo, fiz uma pergunta para ele, falei, doutor, me diz uma coisa, o doutor tem filho deficiente? Ele falou, não. O doutor é viúvo ou foi viúvo? Ele falou, não. Eu falei, nem eu. Eu não vou dar nada para minha esposa. Não vou assinar nada. Devido às experiências de vida, entendi que era um tempo de Deus. E tudo vem para testar a nossa fé. Na verdade, tudo vem para nos colocar numa situação de resiliência ou resistência ou confiança em Deus. Naquela tarde, tirei minha esposa da maca, tinha um sofá assim, eu sentei no sofá, coloquei ela no meu colo e fiquei passando a mão no cabelo dela, meditando, clamando a Deus, querendo sentir o que seria daquilo. E eu não senti que minha esposa ia falecer. Mas a situação dela era muito grave. Ela perdeu muitos quilos. As veias para fazer retirada de sangue para os exames, ou para dar as medicações venosa, não tinha mais. Chegou a explorar da sola do pé. E daí por diante. Ok, passou lá o 28º dia, eu tirei ela do hospital, aquela situação que não tinha o que resolver, não tinha como equacionar. E o lugar que a minha esposa mais gostava, ou que mais trouxe alegria na vida dela, foi na Disney World. Então eu tomei a decisão de vir para a Flórida, Orlando, e comprar todos os ingressos que tivesse da Disney, da Universal, do SeaWorld, do Busch Garden, todos os parques que pudesse ter, que tinham aqui, eu comprei tudo. Falei, eu vou juntar memórias. Talvez isso é algo que vai me confortar lá na frente. Eu tinha um dos melhores hospitais do mundo, um dos melhores médicos do mundo, cotado assim, dizendo que ela estava com poucos dias de vida. Dentro do meu coração eu tinha o meu amor por ela, a minha devoção porque Deus fez na minha vida, e meus filhos. E principalmente meu filho, que estava dentro da barriga dela. Ou seja, eu tinha 3 filhos até então e mais um.
Ou seja, 2 casais, nesse caso. Então, me mudei para Orlando, preparei toda a documentação. Eu lembro que eu estava com a barriga bem grande, fomos fazer entrevista para conseguir o visto para residir aqui. E lá no consulado, a instrução dos advogados é que ela escondesse a barriga, fosse com uma blusa, escondesse a barriga. E entramos lá, ela colocou a mão sobre a barriga e a cônsul perguntou, vocês estão fazendo o que lá? Vamos para estudar. Aí eu falei o que eu tinha, comprovei o que eles pediram para comprovar, os recursos que nós tínhamos para poder estabelecer aqui por aquele período. E ela falou, e essa criança, né, sobre a criança que ia ter aqui, perguntou para meus filhos onde eles iam estudar, como funcionava, explicou, ela falou, tá bom, o passaporte de vocês vai ficar aqui, daqui 10 dias vocês podem retirar. Retiramos o passaporte, já com visto para residir aqui, no caso estudar, e viemos. Ok? E aí curti todos os dias. Primeiro dia foi o único dia, o último dia. Segundo dia foi o último dia. Terceiro dia vivi como se fosse o último dia. Quarto dia, quinto dia, sexto dia e assim por diante. Chegou com 90 dias, vivi como se fosse o último dia. O 91º dia, minha esposa teve dor de parto. Já tinha de se acomodar direitinho, já tinha os planos lá devido para o hospital. O Unipalmer, fomos para lá. Foi muito difícil o parto. Deus interviu mais uma vez. Nasceu meu filho morto. Foi feita a parte de ressuscitação. Assisti tudo aquilo. Minha esposa foi desfalecendo. Deus me deu força de levantar ela, falar com ela, passar minha energia para ela, energia de vida. E meu filho nasceu, levamos para casa ele. Passou 100 dias, 120 dias. E eu vivi cada dia da minha vida como se fosse o último dia. Hoje eu tenho 7 anos aqui. E eu posso dizer o seguinte, Orlando me ensinou a viver cada dia o seu último dia. Se eu tenho essa oportunidade de estar no teu podcast, eu vou dar o meu melhor aqui, como se fosse o último. Se eu acordar de manhã, eu vou tomar o melhor café da manhã, como se fosse o último. Se eu for cuidar da minha esposa, eu vou fazer da melhor forma possível. O que eu consigo, o que possa atender, segundo a minha condição em relação à expectativa dela. Se eu puder ter bons amigos, eu vou me entregar para aqueles amigos como se fossem os últimos amigos. E eu percebi que eu fui ficando mais realizado. E aí veio a pandemia, né? Meus negócios mudaram, tudo mudou na minha vida. Comecei um negócio pequenininho, um grandioso sonho. E cada dia que eu trabalhava, atendia um cliente, um executivo, eu fazia o meu melhor como se fosse o último dia. E hoje Deus me deu algo bastante interessante, porque eu produzi tudo que eu pude produzir naquele momento. Então, eu tenho excelentes memórias. Fazem 7 anos, pelo menos pelos 5 anos consecutivos, exceto o lockdown, período de lockdown, nós estivemos nos parques. Conheço aquele parque de forma milimétrica. Se hoje as plantas da Disney World, da Universal Studios, eles perderem, quiserem me contratar, eu sei cada ponto. Enfim, aproveitei meus filhos cresceram ali, hoje estão na universidade, os maiores, os menores cresceram, conhecem tudo. Às vezes falar para eles, vamos na Disney, não, papai, eu vou ficar hoje aqui em casa. Então, fazer essa inversão, né? Então, Orlando para mim significa isso. Eu vim, deixei tudo, de repente um relacionamento, um networking maravilhosíssimo no Brasil, que todos dariam tudo para estar ali, naquele meio daquele networking. Deixei tudo para cuidar da minha esposa e mais uma vez Deus me surpreendeu. Hoje os grandes players do Brasil vêm em Orlando, que não é referência no mercado financeiro, hipótese alguma. Tá, okay? Hoje são outros mercados que são referência no mundo. Nova York despencou em relação a isso. Então eles vêm, grandes fundos, grandes operadores, grandes clientes, vêm a Orlando, por tudo por misericórdia de Deus. E cada cliente que eu atendo é como se fosse o último cliente ou a última oportunidade que eu tenho. Se tem algo que para te falar sobre a tua pergunta, eu diria para vocês o seguinte: existe uma fórmula da felicidade? Se fosse uma pergunta de vocês, eu diria: existe. Faça tudo como se fosse o último dia. Cuide do teu esposo como se fosse o último dia. Cuide da tua filha como se fosse o último dia, o último momento. Faça momentos que fiquem perpetuados em memória entre você e ela.
É o que eu procuro produzir com meus filhos. Tome decisões que eles possam ficar em xeque e aquilo possa impactar eles, traumatizar, impactar para que eles cresçam. Então, independente da pessoa que esteja do teu lado, esteja inteiro naquilo, viva inteiro. Se for para dormir, durma bem. Se for para acordar, viva tudo que você pode viver naquele dia. E o que eu falo para minha esposa, não quero saber do dia de amanhã, não. Eu quero saber do hoje. Eu quero saber desse fim de semana. Então, eu tenho longos anos de casado, 24, e vai para 25 anos casado. Hoje eu viajo 2 vezes por mês com ela para Discover, para conhecer algum lugar nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. Eu me dediquei 20 anos da minha vida no trabalho e hoje eu vou me dedicar 20 anos na minha família, só neles. Então foi isso que é Orlando para mim. Então vir para Orlando, uma decisão necessária em função de um lugar que agradava porque tinha boas memórias. Então Orlando, boas memórias. Essa iniciativa, em função dessa intenção, para um projeto de fuga, para levar memórias para o fim, me trouxe esse exemplo de vida. Então eu vivo isso todos os dias. Produzir memórias todos os dias. E a gente vê isso como, né, assim, como um sinal de Deus, né? De um cuidado com você, de saber que você fez isso, né, para se dedicar à sua família e ele se agradou tanto que as outras partes, né, como você falou, basta. Ele cuidou de todo o resto, né? Outra vez se doando, né? Como foi na O que eu posso falar para vocês, assim, eu acho que para definir isso tudo que a gente vem conversando, eu estou procurando me policiar para ser o mais autêntico possível, tá ok? A minha esposa, ela é uma parte da minha vida. Você concorda com isso? Sim. Meus filhos é uma outra parte que combina com ela, tá ok? A minha vida profissional é uma outra parte da minha vida. Minha vida financeira, os amigos, são partes totalmente diferentes, mas sinérgicas. Então, se eu me dedico tudo que eu posso e dou o meu melhor para cada parte da vida, eu me completo. Então, sucesso é isso. O resultado é esse. É saber que você deu o teu melhor, não se satisfazer por aquilo e no outro dia fazer o melhor e se superando nas oportunidades que você vai obtendo. Hoje, estar aqui, para mim, é uma oportunidade de poder comunicar com pessoas, nós já conhecemos há alguns anos, com pessoas que a gente admira, com uma iniciativa admirável e trazer um pouco do que a gente pensa. As pessoas que estão aqui controlando, os que vão fazer o corte, daí por diante, e transmitir isso, entendeu? E dando o nosso máximo, o nosso melhor. Então, eu vou me mergulhar. Então, eu mergulho no meu matrimônio, eu mergulho como pai, eu mergulho como empresário, eu mergulho como gestor, como investidor, eu mergulho. Se eu errar, tá bom demais, porque no outro dia eu vou acertar. E se eu acertar, o meu prêmio vai ser maior ou tão suficiente que vai equilibrar a perca do dia anterior. Legal, muito bom. Muito bom. Muito bom. Nós temos Uma brincadeira, quadro, né? exato. Reflexão relâmpago. Eu vou falar 5 palavras para você e você vai responder a primeira palavra que vem na sua cabeça. Tá, vamos lá. É um desafio, tá? É um uma desafio. palavra. Desafio para você. Ok. Prosperidade. Tá, você fala uma palavra, eu falo o quê? E você A rebate primeira que vem na- palavra, você Pra vai você, rebater. O que significa prosperidade? Para mim é novo isso, tá. Tá. Qual que é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você escuta a palavra vamos lá. prosperidade? Começa. Prosperidade. Paz, Resiliência. perseverança, Santidade. continuidade, Frustração. resistência, Propósito. determinação. Isso aí, muito bom. Muito bom. Passou Desafio no, passou challenge. no desafio. Challenge accepted. Muito bom. Muito bom. O que eu mais amei aqui é que não tem nada combinado, Não. nada datado, não tem uma conversa anterior. Foi fluindo com a vontade de Deus. Sim. Eu acho que poderia mudar esse nome aqui, Negociando com Deus, colocar a vontade de Deus. A vontade de Deus. É slogan, né? Não, nós estamos sentindo mesmo realmente aqui a presença de Deus, né? E fluindo a conversa. Eu queria fazer uma coisa diferente aqui. Posso, sendo na liberdade? Sim. Os que nos assistem aqui pessoalmente, vocês teriam alguma pergunta
Algum comentário? Alguma coisa? Legal. Nós temos a pergunta. Eu amaria isso. Pode. Você? Pode fazer. Ok. Ela já sugeriu para nossa pergunta. Tá, vamos lá. E foi, eu acho que, de comum sentimento aqui, que acho que a gente estava nessa mesma linha. Se você puder dar um conselho para os que nos estão assistindo, qual seria o seu como eu falo, advice? O seu um conselho mesmo, né? A sua instrução, seu conselho. Uma dica. Uma dica para o empreendedor, que já é empreendedor. Ele teve a crise, Ou está passando, né? ou está passando, ou teve a crise e está tentando se reerguer. Pode responder mesmo? Sim. Segundo a minha visão? Segundo a sua visão. Pode mesmo. Para tudo. Para tudo. O melhor investimento não é a melhor ação da Bolsa de Valores. Vou dar exemplificar aqui. Eu vou investir na X-Space. Eu vou investir no Facebook, no Meta. Eu vou investir, não sei, uma empresa petrolífera qualquer. E eu vou ter as devidas recompensas em relação à remuneração, ao dividendo daquela ação. Esquece. Eu vou investir no meu negócio, vou comprar bons equipamentos, eu vou acontecer. Esquece. Eu vou... enfim, N coisas, whatever, né? O que você queira decidir e o que está dentro de um conhecimento administrativo, bem do veículo e dos coachings e a mídia social. Para com isso, para tudo. Para tudo. Primeira coisa, a maior ferramenta que existe entre você e entre aquilo que você determina é o teu conhecimento. Primeiro, invista em você. E investir em você é investir na tua relação com Deus como se fosse a última oportunidade. Invista nisso. Se dedique. De fato, mergulhe. Tenta conhecer Deus de verdade. Quando você conhecer Deus, por certamente os que buscam e insistem nele, ele abrirá a porta. Tô falando do meu jeito, tá ok? Para não ficar muito polido. Exato. Então, insiste, bate na porta. Conheça Deus. Conheça os mecanismos que Deus trabalha e opera. Conheça. Como é que ele sincroniza tudo? Como é que ele opera? Conheça Deus. Quando você conhecer Deus, ele vai dar para você a oportunidade de você se conhecer diante dele. Porque você gerou a oportunidade de conhecer Deus. E ele vai gerar a oportunidade de você se conhecer, segundo a visão dele ou segundo o que ele tem preparado para você. Quando você entender isso e você investir naquilo que ele preparar, que ele projetar na tua vida, não importa o negócio que você esteja, porque você só está por aquele período. E se ele entender que o teu coração está limpo, que você está pronto para ser parte do projeto dele, ele abrirá as portas. E tudo que ele abrir a porta, se projete como se fosse o último negócio da tua vida. Faça com amor, com zelo, com carinho. Não se apegue nas coisas, mas se apegue na essência, no valor das coisas. Olhe bem para os olhos das pessoas que você for se relacionar. Tenta interpretar as pessoas. Se dedique o máximo que você consiga. E se não tiver competência ou capacidade de tal, se aprimore. Para mim, isso é o princípio das coisas. Aí o empreendedor que empreendeu por coragem algum negócio, segundo a oportunidade à vida, ele começa a se tornar especialista. Não é só no negócio, mas um especialista de vida. De vida. Aí ele vai orar ao Senhor, o Senhor conforta o coração dele, ele vai orar ao Senhor, mostra para o caminho que ele deve. Aí o dono do coração, ele vai lá, aponta, para aqui, faz isso daqui. Aí ele vai usar a tua experiência, ou a tua inteligência, o teu conhecimento para desdobrar o que ele colocou na tua mão. Só que ele vai fazer uma coisa que você não pode fazer. Ele vai dar indicadores dentro do teu coração. É palpitar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ele vai esfriar o teu coração, você sabe que tem que se afastar. Ele aqueceu o teu coração. Você tem que se aproximar.
E isso é feito por pessoas. Nem todas as pessoas que se aproximam de nós são pessoas preparadas para Deus para estar no nosso caminho. Então, observa isso. Começa a entender mais de vida. E você terá tudo. Essa é a verdadeira sabedoria. O Albert Einstein dizia isso. Eu penso 99 vezes e não me vem a questão. Mas eis que aprofundo, me jogo num profundo silêncio e de lá me vem a resposta. Então ele se questionava todo o tempo. E quando eu me entrego e eu mergulho, me vem. Então ele entendeu o que era vida. O que foi dado para ele, ele continuou aplicando, reaplicando. Isso todos fazem assim. Erro é normal. No mercado financeiro, existem diversos erros. Mas o importante é você entender como funcionam as coisas. Porque você errou aqui, aí, quando você erra, é porque está próximo do acerto. Se você errou na tua vida, é que você está tão próximo do acerto que a primeira coisa que vem sobre você é o desejo de desistir, ou de parar, ou de interromper. E, na verdade, é para você perseverar. Porque o erro é só prenúncio do acerto. Uma derrota é só prenúncio de uma vitória. Não tem um só homem bíblico, eu vou tão longe, no Torá, no Alcorão, dos profetas, os que seguiam a Deus, que não perderam para ganhar. A perca é parte do processo. Você tem que perder para você poder ganhar. Senão, né, a gente continua indo lá para Disney World acreditando que tudo é um conto de fada. E nós não viveríamos uma vida real. A vida real é assim. Então, entendeu como que Deus movimenta. Então, eu acredito que é isso. Tá? Que essência, né? Porque é o que você vê hoje no digital, né? Que estamos tão adeptos a olhar ali, ver uma imagem vendida. E a verdade nua e crua é essa. É Deus e é o que acontece de verdade para que os processos aconteçam na nossa vida. E a persistência. É muito interessante porque você traz de uma forma que dá para entender que eu acredito que é seguro dizer que tudo é secundário quando você tem a essência, quando você tem Deus e você está alinhado com aquilo que você é apenas um instrumento para tantas coisas, né? Ter uma empresa é apenas secundário, né? Do que de tudo que você pode viver com Deus. Tudo que você possa conquistar das coisas materiais dessa vida são tudo meio entre você e o que Deus quer com aquilo. Então, você entendendo isso, qual que é a tua função? Multiplicar. Plantar mais. Plantar mais. Eu tenho profundidade, eu posso falar isso, no meio agronegócio. Talvez tenha pessoas que mais visitou fazendas no Brasil, mas eu visitei o Brasil inteiro. Agricultores pequenos, médios e os maiores do mundo. Conheço o Brasil inteiro pela sua agricultura, que é o seu grande potencial. E tem uma coisa comum, isso aqui é para você, uma coisa comum. Todos sabem a hora de plantar. Todos sabem. Nós temos a análise climática, o período que se deve em função das experiências anteriores. Tá ok? Mas ninguém sabe quando o tempo vai mudar. Tem uma expectativa. Tem um índice. Se o tempo virar e chover mais, 1 milímetro mais do que o normal, você perde a plantação. Então, por que você não vai dedicar os seus tempos em Deus, deixar o que é de Deus para Deus, que é os atos secundários, para que Ele tome conta e Ele providencie, se é perca, será perca com Ele, mas se for ganho, será ganho com Ele. E quando for com Ele, vem com abundância. E quando for a perca, Ele tem o que para te dar? O consolo e dizer para você, na próxima vai dar certo. E vai ser tão abundante, tão grande, que você vai esquecer das suas principais dores. O que Deus faz com o homem? Você já viu quando um prédio entra em ruínas? Ou que faz uma implosão do prédio? Como funciona? Ele não cai para frente e ele não cai para trás. Então, a ruína, ele cai sobre ele mesmo. Então, as dores da nossa vida, quando a gente entrega, nós refreamos nossa personalidade pró a Deus, quando Ele faz uma obra na nossa vida, Ele arruína as nossas dores, os nossos traumas. Então, ele é implodido.
Porque ele faz uma obra tão maior que você vai falar, nossa, valeu a pena. Ele vira uma pedra. E você se assenta sobre ela ou você usa ela como palanque. Ou como escada. Como você quiser colocar isso. Você está em cima dela. Então você superou aquelas questões que ficaram mal resolvidas dentro de você. Que geraram traumas. E o teu próprio cérebro reconstrói os seus traumas. Fala, não, precisava passar por isso para chegar por aquilo. Valeu, Deus. Manda um coraçãozinho pro céu. E realmente Okay? assim, né? Quando você passa por esses processos que são doloridos e nesse processo você acha que você não vai conseguir, tem processo que você, como já muitas vezes na Bíblia, né? E hoje, como humanos, você tem processo que você chega até a pedir, Senhor, me leve. Né? Parece... É loucura. Extrema loucura. Extrema loucura. Porque os homens que não têm Deus se suicidam quando perdem as coisas materiais ou parte delas. A única coisa que Deus tem para comunicar com nós, quando nós estamos com as 5 pedras e achamos que somos alguma coisa, é tirar de nós elas. E aí nós colocamos numa situação que nós entendemos quem nós somos. As coisas secundárias nos tornam tão pequeno igual ao pó da onde viemos. E nós temos que se reconstruir. Foi assim que foi feito com Jó. Alguém veio e falou, olha, ele está demais. Mas se for assim também para servir a Deus, está demais. Então, vamos tirar tudo que ele tem, inclusive a saúde dele, deixar ele meio os cacos e as cinzas e vamos ver o que está dentro dele. Se Deus permite na tua vida que você passe por um processo difícil, é porque ele quer que você se encontre com ele. Para que ele crie a oportunidade de fazer uma obra tamanha que é implodido as dores que você deteve naquele momento, tá ok? Para que você use aquilo como plataforma para glorificar Deus. Se você é unidade e Deus tem um plano na tua vida e chegou o tempo, ele vai te derrubar para te levantar de novo. Só para que você tenha ouvidos para comunicar com ele do jeito certo. E comunicar com Deus é quando você tira a esperança de si mesmo, tira as potências que você acha que tem, entendeu? A sincronia que você acha que comanda as coisas, tira tudo de você. E aí você fala, peraí, tem que comunicar com alguém. Quem que é esse alguém? É o meu eu interno. Aí se comunica com o teu coração. Nenhum homem morrerá por aflição, se não for o seu tempo. A aflição destinará ele num caminho. E esse caminho se chama Deus. A angústia, ninguém morreu por angústia. Eu não conheço isso no mundo inteiro. Um chinês que morreu por tamanha angústia. Um brasileiro, um americano. Não, a angústia te leva num portal, num vácuo para você comunicar com Deus. Enquanto você comunicar com Deus, para entender o tempo da tua vida, ele não para, ele não tira sobre você. Ele muda o batimento do teu coração, ele muda as questões de pressão arterial, ele muda tudo. Ele te enlouquece até que você vá na porta certa. E reconheça que ele é Deus e fale com ele. Quando você fala, tira tudo do teu coração, do teu peito, das tuas costas. Aquela sensação de angústia é dissipada e você se reencontra com alegria serena. Na Bíblia está escrito como benfazeja. É uma alegria perfeita. Alegria serena. Que é o que você encontra com Deus. Quando ele se aproxima do teu espírito e toca em você. Então a angústia é isso, é esse caminho. Se você não tem, ou não olha para um lado, olha para o outro, não tem nada onde se apegar, se apega com o seu próprio eu, se joga. Como Davi fez depois do pecado. O que o Davi fez para poder se restaurar? A dignidade diante de Deus, embora estava perdida. Onde ficavam os lixos do palácio? Ele era o dono de tudo. Ele era o rei. Então, vamos supor, tinha uma porta dos fundos e tinha um lixão, dumpster, lá. Então ele se jogou, se vestiu de saco e se jogou no meio do lixo. E falou, Senhor, daqui eu vim. Tem misericórdia de mim. Então, se você está no momento do lixo, ou seja, das angústias, dos piores sentimentos que o ser humano pode ter, é porque é tempo de Deus restaurar você. E te melhorar como pessoa. Simplesmente para que você dê ouvidos a ele e siga o que ele separou para você. Ou seja, é um reencontro. A angústia é um reencontro. Perca é um reencontro. Realmente. Fantástico. Se todos entenderem isso, fica bem mais fácil administrar qualquer outra coisa, né? Realmente. Yeah. É lindo. Lindo.
Lindo mesmo. Bom, a gente tem mais um quadro no nosso podcast, que é um recado do nosso último convidado para próximo convidado. Então, ela não te conhece, mas ela deixou um recado para você e a gente gostaria que você abrisse e lesse aqui para gente. E depois desse, você vai deixar para o próximo convidado. Natália Vasconcelos, é isso? Uau! Eu falo alto ou não? Pode ler. Com carinho, Natália. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz. Não, eu não lembro essa palavra, eu não consigo ler, não. Não de mal. Mal? Ok. O Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 9, 29. Jeremias 9, 29. 11. Que o Senhor te usar cada vez mais para alcançar vidas. Que o Senhor realiza muito além dos seus sonhos. Interessante, amém. Amém. É muito bom. Legal, né? Então parece que ela estava aqui com a gente, né? Antes de agradecer, eu queria relembrar das empresas que entenderam a nossa missão, decidiram apoiar esse projeto, essa missão e esse propósito que o Senhor colocou no nosso coração. Graças nós damos a essas empresas, PCT, Professional Cleaning Techniques, a melhor empresa, o melhor treinamento, sistema de treinamento que você pode adquirir para você treinar os seus colaboradores na área da limpeza. Andrea Harris, a rainha da queratina, se você está precisando aí dar uma melhorada, uma revitalização nas suas madeixas, Jacksonville tem o melhor lugar, Andrea Harris. Se você está buscando aí o melhor açaí, snacks, comidas saudáveis, açaí e smoothies. Família, né? Ambiente de família está muito lindo. Juice Paradise. Faça o seu melhor, o seu paraíso está ali. Então, você vai encontrar no Juice Paradise. E o nosso novo sponsor, Almighty Insurance. Qualquer necessidade que você tenha de proteger os seus bens, da sua empresa, de vida, você encontra na Almighty Insurance. Exato. Deus abençoe a essas empresas. Visite também a Boulangerie Ryanes, a melhor sobremesa que existe aqui em Jacksonville. É verdade. Eu atesto que é verdade. E para você que está aí curtindo a gente no YouTube, não esquece de se inscrever, aperta aí o like, deixa os seus comentários também. Se você está curtindo, compartilha com seus amigos. Tenho certeza que essa live vai ajudar muita gente. E a gente agradece você. Não perca o próximo episódio também, que está imperdível. Tem uma correlação, não vamos falar, mas vai estar fantástico. Vai estar fantástico. Muitos testemunhos lindos como esse. Maravilhoso. Hoje, né? Tenho certeza que essa conversa de hoje, as histórias, poucas, né, histórias, mas muito impactantes, que Deus, tenho certeza, colocou no seu coração de compartilhar, vai alcançar vidas, vai impactar as vidas, e tenho certeza que os conselhos aqui que foram tragos por você, com certeza vai ter um impacto positivo. E esse é o nosso propósito, é semear o amor, disseminar essa conscientização nessa comunidade, pessoas que talvez não estejam ainda nessa comunidade e que vão ser tocadas através desses testemunhos. E com tantos testemunhos, com tanta história que você tem, eu creio que foi guiado por Deus o que você selecionou, e com certeza vai impactar muitas vidas, com certeza. Então, pelo menos nós aqui na sala já vamos sair impactados, com certeza. Eu que agradeço. Uma grande honra. Eu posso falar que me casa, sua casa. Espero fazer o mesmo lá, na minha salinha lá. Então, ok? Agradeço. Espero vocês lá, todos. Deus abençoe. Boa noite. Bom, para vocês, não esqueçam de nos seguir na página do Instagram, YouTube. E te vemos no próximo episódio. Fiquem com Deus.